Porque o Haddad ele mudou as cores da campanha, né? E porque também ele está fazendo algumas alterações no seu plano de governo. Então, fica aí nesse vídeo comigo que eu já vou te explicar por que isso está acontecendo. A estratégia do PT, ela era o seguinte: fazer com que o eleitorado do Lula, que se concentra mais ali pela região Nordeste, ele fosse transferido para o Haddad. De uma certa forma, todo esse eleitorado votasse no Haddad. Essa era a estratégia do PT para vencer a eleição. É por isso que uma das campanhas do Haddad era aquilo, né? Haddad é Lula. Né? Haddad, ele basicamente se promovia assim: Haddad é Lula. Então, o que aconteceu foi que essa baboseira não funcionou. O eleitorado do Lula, ele não foi todo para o Haddad. Ele basicamente se diluiu muito no primeiro turno, né? Muitos foram para o Ciro Gomes, Boulos, Marina e, claro, uma parcela ela foi para o Haddad e outra, inclusive, foi até para o Bolsonaro. Só que o que aconteceu? Agora, no segundo turno, o Bolsonaro ele está ganhando muito votos que seriam do Lula, né? Então acontece que isso está complicando para o lado do PT. E nesse desespero todo, o PT ele decide implementar aquela estratégia bem típica deles, que é basicamente a estratégia do camaleão, ou seja, eu mudo de face quantas vezes for preciso até encontrar a face que cativa o povo. E quando eu encontro essa face que cativa o povo, eu consigo muitos votos e eu aumento a minha base de poder. Essa é uma estratégia muito típica do PT e é basicamente o que eles estão usando agora. Isso é o que, na verdade, é o tal do populismo. O que é o populismo? O populismo é o ato de você começar a falar um monte de coisa que o povo quer ouvir, então você começa a dizer que vai fazer tudo do bom e do melhor para esse povo. Esse povo, você basicamente desperta a esperança desse povo, ganha os votos desse povo e depois que você é eleito, você implementa, na verdade, aquela agenda negra, né, que estava escondida, que, na verdade, no caso do PT, foi saquear a Petrobras. Então é basicamente isso que acontece. Populismo é isso, é você enganar o povo com um monte de coisinha ali, o povo vota em você e quando você entra lá, você faz coisas completamente diferentes daquilo que você prometeu e que, na verdade, até prejudica o povo. Bom, então, mediante a tudo isso, a nova estratégia agora do PT é o quê? É começar a roubar votos do Bolsonaro. Então, basicamente, não é mais trazer todo aquele eleitorado do Lula, por isso que o Lula ele saiu, né, do impresso e agora o que eles colocaram ali no impresso é Haddad escrito em verde e amarelo e somente o Haddad com a Manuela Dávila. O intuito não é mais trazer esse eleitorado do Lula, agora é pegar votos do Bolsonaro. Então, o que basicamente eles vão fazer para que isso aconteça? O Bolsonaro ele tem uma base muito leal e muito fiel a ele, exatamente por causa dessas ideias que o Bolsonaro traz e que está gerando uma identificação muito grande com o pensamento dos brasileiros. Então, basicamente, o Haddad ele vai pegar algumas dessas ideias e vai incorporar no plano de governo dele. Basicamente, ele não tem intuito de fazer nada disso. A ideia é só exercer o populismo para que, basicamente, ele gere uma conexão com o povo e esses votos que são do Bolsonaro, mas que ainda não são tão conectados assim, ele traz para ele, né, mencionando essas ideias. Então, basicamente, ele vai começar aí a defender o porte de armas, ele vai começar também a defender a família, ele vai começar a trazer exatamente algumas ideias lá do Bolsonaro, incorporar no plano de governo dele.
O grande problema é que eu acho que o Haddad não percebeu é que esse eleitorado do Bolsonaro, ele não é um eleitorado simplesmente que está ali porque é adorador do Bolsonaro ou é adorador do PSL. Não é isso. Esse eleitorado do Bolsonaro, ele é muito fiel exatamente por essa identificação que eles criaram, exatamente por essa simbiose que foi causada ali. Muitas dessas pessoas que estão com o Bolsonaro, elas viram nele uma oportunidade de fato de mudar o Brasil. E essa é basicamente a causa que o Bolsonaro deixa bem claro que ele defende, e como as pessoas, elas basicamente não seguem pessoas, elas seguem causas. As pessoas, elas se juntam a causas. Então essa é basicamente uma base de liderança, e é exatamente o que está acontecendo aqui quando nós falamos do Bolsonaro. As pessoas, elas estão se juntando à causa, não simplesmente seguindo ele. A causa, a finalidade é o Brasil. E esse patriotismo, né, esse despertar do patriotismo que está acontecendo muito na população, isso é lindo de se ver, né, é fantástico, é uma coisa que eu basicamente não esperava e que de uma certa forma está conectando mais ainda, porque o Bolsonaro, a bandeira que o Bolsonaro levanta é o Brasil. Outro grande problema também não é nem a questão do Bolsonaro, mas sim a questão do antipetismo. Então a gente viu aí basicamente 14 anos do PT no poder, né? A gente teve 2 mandatos do Lula e 1 mandato e meio da porta da Dilma, né? Que basicamente recebeu o impeachment por tanta incompetência. Então aconteceu que a gente viu o PT ir por 14 anos no poder e basicamente nada mudou. O povo certamente está indignado com isso, e essa indignação gera meio que um antipetismo, o que, na minha opinião, é extremamente saudável para o Brasil. Porque você imagina, né? O PT, ele passou 14 anos no poder e nada mudou. Será que se a gente cometesse esse mesmo erro de botar eles lá por mais 4 anos, será que alguma coisa ia mudar, né? Você já sabe que não, porque a verdade, ela já foi provada. Se não mudou nesses 14 anos, não ia mudar em 4. Então, bom, esses votos o PT, ele já perdeu e não tem mais como recuperar. E agora eu deixo uma reflexão para você. Se o Haddad, ele está tentando incorporar a campanha do Bolsonaro, certamente é porque a campanha dele não está funcionando, e é porque nada daquilo que ele prega de fato é verdade, porque se aquilo partisse do coração dele, como as coisas que o Bolsonaro fala, parte do coração dele, o Haddad, não mudaria a campanha para que ficasse igual à do Bolsonaro. Então a verdade é o seguinte: se um está tentando copiar o outro, é porque já entendeu que a sua originalidade não é o bastante para o Brasil.